Bem-vindos ao Judiciário em Revista. Nessa edição você vai saber como foi o julgamento do principal acusado do estupro coletivo, que ocorreu no município de Queimadas. O réu foi condenado a mais de 100 anos de reclusão. Verá que a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça está investindo na celeridade processual e implanta nas comarcas do Estado a prática dos atos ordinatórios. Saberá que os links de transmissão de dados pela internet no Judiciário da Paraíba ganharam mais velocidade e estão trazendo mais agilidade para os atos processuais. Você sabia que a conciliação é o melhor caminho para a solução de uma demanda judicial? Veja como essa prática ganha espaço e vem sendo o melhor caminho na solução consensual dos conflitos. Veja também como o nosso Tribunal de Justiça está contribuindo para a melhoria ambiental, investindo na coleta seletiva de resíduos sólidos nas unidades judiciárias. E ainda fará um passeio pelos ambientes do Tribunal de Justiça da Paraíba para conhecer um pouco de sua história e seu memorial criado para preservar o seu rico acervo cultural. O Judiciário Revista está começando. Mais de 100 anos de reclusão em regime fechado. Esse foi o resultado do julgamento popular do réu Eduardo dos Santos Pereira, acusado de planejar e participar do estupro coletivo, crime ocorrido no município de Queimadas e que repercutiu em todo o país. 19 horas. Foi o tempo que durou o julgamento de Eduardo dos Santos Pereira, que teve início na tarde do dia 25 de setembro de 2014. Entrou pela madrugada e foi encerrado na manhã do dia 26. O júri popular do principal acusado do estupro coletivo que aconteceu na cidade de Queimadas foi realizado no primeiro tribunal do júri do Fórum Criminal da capital. A direção do fórum disponibilizou um telão para a transmissão ao vivo do julgamento. Várias pessoas compareceram ao 5º andar do Fórum Criminal de João Pessoa. A fila começou na entrada principal. As 73 cadeiras do plenário do Tribunal do Júri logo foram ocupadas por familiares das vítimas, amigos e demais pessoas da sociedade. O caso Queimadas teve repercussão nacional. No dia do julgamento do principal acusado, uma representante da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres da Presidência da República acompanhou o julgamento. Nós viemos acompanhar essa decisão, esse júri, porque é um caso de enorme repercussão nacional. A Secretaria já vem acompanhando o caso desde 2012 e a gente veio manifestar nosso apoio, nossa solidariedade às vítimas, às familiares das vítimas e justamente mostrar também que a gente confia na justiça paraibana. Eduardo dos Santos Pereira foi condenado a mais de 100 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de estupro, cárcere privado, lesão corporal, formação de quadrilha, posse ilegal de arma e duplo homicídio triplamente qualificado. Foi aplicado 106 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano e 10 meses de detenção, fora 10 dias multas. Todos os crimes que foram imputados ao acusado foram julgados procedentes. Daí porque a pena dele foi tão alta, 106 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. A gente vai recorrer e o tribunal vai decidir se acata o nosso recurso ou se mantém essa decisão. Os outros acusados de envolvimento no crime já foram julgados. Foram 6 homens condenados pelos crimes de cárcere privado, formação de quadrilha e estupro. Eles cumprem penas entre 26 e 44 anos de prisão em regime fechado no Presídio de Segurança Máxima PB1 em João Pessoa. E 3 adolescentes também foram julgados e sentenciados a cumprir medidas socioeducativas. A justiça foi feita, não resta a menor dúvida. Os jurados compreenderam perfeitamente a situação, julgaram procedente a acusação, condenando em todos os crimes que eles foram imputados. O caso ocorreu em 12 de fevereiro de 2012, na cidade de Queimadas, a 146 quilômetros de distância da capital paraibana, e resultou na morte de 2 mulheres. A professora Isabela Pajussara Frazão Monteiro, de 27 anos, e a recepcionista Michele Domingues da Silva, de 29 anos, que foram assassinadas por terem reconhecido os agressores. Uma prática que está mudando a rotina processual nas comarcas da Paraíba
começa a refletir positivamente na tramitação dos processos nos cartórios judiciais. São os atos ordinatórios, que estão sendo implantados pela Corregedoria Geral de Justiça. O resultado é mais celeridade e o aumento na produtividade. Vamos ver. Os atos ordinatórios estabelecidos pela Corregedoria Geral de Justiça da Paraíba proporcionam menos trabalho nos cartórios judiciais, valorizando o servidor e contribuindo para uma maior produtividade, e já são utilizados por várias unidades judiciárias do Estado. A grande vantagem dos atos ordinatórios são a praticidade e a celeridade processual, permitindo a agilidade do processo sem a necessidade de um novo despacho do juiz. A iniciativa da Corregedoria leva benefícios para o cartório, para o magistrado e principalmente para os jurisdicionados, as pessoas que são parte de um processo judicial. O Corregedor-Geral da Justiça da Paraíba dá mais explicações sobre o provimento número 4 de 2014, que trata dos atos ordinatórios. O ordinatório é uma prática judicante para que o cartorário, para que o servidor do cartório possa cumprir atos judiciais sem que o juiz assim o mande. Ele o faz de ofício, isto é, aquilo que a lei prevê que deve ser feito diretamente pelo cartorário, ele o fará. E a ideia da Corregedoria, nessa prática, foi estimular, foi mostrar ao servidor que ele vai produzir mais e trabalhar menos para que a jurisdição seja mais rapidamente cumprida. A automação é uma ferramenta poderosíssima que veio com a modernidade. Então, existe um despacho único que anteveja todas as possibilidades. É claro que isso se indica para 90%, 95% dos atos. Mas só que faz com que a unidade inteira ande bem mais rápido. Então, é feito esse despacho único, que o pessoal lá me chama de o despacho turbinado, que ele já antevê todas as possibilidades. Então, eu não recepciono uma petição de uma parte nem dou vista à outra, porque o que o advogado vai me pedir já está feito. A exceção são os atos exclusivos do juiz, como a audiência, ou validação das decisões dos leigos, a penhora online e a emissão do alvará. Para você ter ideia como a automação chega a tal ponto, nem a indicação de expedir alvará eu dou. Ou seja, o próprio funcionário diz que o alvará já está disponível no sistema, se baseando num despacho que foi dado lá atrás. Aqui na capital tem um terceiro juizado civil que ele é referência em ações, em iniciativas e não tem congestionamento no cartório. Como é que o senhor vê isso? Isso é muito positivo. Nós vimos que as comarcas, os cartórios que estão com trabalho em dia, todos eles já praticavam informalmente o ato ordinatório. E o que nós fizemos foi exatamente padronizar para todo o Estado esse ato ordinatório. Esse juizado que tem à frente o Gustavo Urquiza e a sua equipe tem um padrão ISO 9000 do Brasil. Está entre os 5 juizados que mais produz no Brasil. E nós estivemos lá, pegamos a orientação dos servidores e nós colacionamos as boas práticas de várias unidades judiciárias que estavam com trabalho em dia. Colacionamos, juntamos as ideias e padronizamos. O terceiro juizado especial civil de João Pessoa, citado como referência no Estado pela agilidade nos trâmites judiciais, não acumula pessoas no balcão. A harmonia, eu acho que é a característica principal. Nós trabalhamos em grupo, todas as decisões são participativas, ou seja, o funcionário se sente fazendo parte de algo que anda e só tivemos a lucrar durante todos esses anos. A técnica judiciária Cíntia Andrade, do terceiro juizado especial, fala da realidade nos serviços cartorários após o provimento da corregedoria. Por exemplo, a gente recebe um recurso e intimar para as contrarrazões, então não precisa passar para o juiz, intima-se logo e a parte apresenta as contrarrazões. Não precisa perguntar, pedir informação, a parte não precisa estar de anuência da parte para isso não. O próprio cartório, ele automaticamente já vai fazendo com que os atos processuais aconteçam. Agora, continuar orientando o servidor, que a aceitação foi total, foi absoluta, acabou esse tabu que o servidor pensava que iria fazer o trabalho do juiz, mas não. Ele irá fazer o seu trabalho e irá produzir mais. Ele, num só ato, irá economizar 6 atos seguintes. Isso resulta em quê? Em menos trabalho e mais produtividade.
Não saia daí, a gente volta já. O Tribunal de Justiça começou a acelerar os links de transmissão de dados pela internet nas comarcas em todo o estado. Com essa nova realidade, as unidades judiciárias ganharam velocidade e estão agilizando os atos administrativos e processuais, permitindo assim mais rapidez nas pesquisas e nas decisões judiciais. Veja a matéria. As comarcas do Judiciário paraibano contam com mais celeridade. A nova realidade é fruto dos trabalhos desenvolvidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça da Paraíba, que investiu em uma nova estrutura tecnológica. Em todas as unidades judiciárias do estado foram instalados links de transmissão de dados, com no mínimo 2 megabytes. A medida aumentou a velocidade de acesso à internet, melhorou a operação dos sistemas internos e, consequentemente, a eficiência na prestação dos serviços. Para conferir os benefícios, o diretor de TI do tribunal, Ney Robson, visitou 3 comarcas. Em Caporã, a velocidade de conexão passou de 128 kbps para 2 megabytes. Mudanças que facilitaram as pesquisas jurídicas do assessor local. No tocante à consulta, você tem uma velocidade de resposta. Hoje o sistema não trava, é possível assistir vídeos. Hoje você pode baixar um ato da corregedoria rápido. Antigamente, para abrir um ato era muito complicado. Tem a questão das próprias páginas de pesquisa, como outros sites de jurisprudência, que hoje, no meu uso, faço muito uso de sites de jurisprudência para fundamentar as peças. Então, há essa vantagem hoje. Já a analista judiciária aponta benefícios em relação ao uso do malote digital, ferramenta que possibilita a comunicação oficial de forma eletrônica. A gente usa muito o sistema do malote digital, por exemplo, e antes, quando a gente demorava cerca de horas, 1 ou 2 horas, para enviar um malote, hoje a gente envia vários pela manhã inteira, assim, não tem problema nenhum em relação a isso. Acelerou bastante e otimizou todo o trabalho da comarca, que todos sabem que gira em torno de 5 mil processos ativos, e o que antes a gente necessitava de praticamente o dia inteiro, até para se abrir um e-mail ou se enviar um malote, hoje a gente realiza todos os trabalhos, não só do cartório civil como do cartório criminal, de maneira bastante rápida e célere. No Fórum de Alhandra, servidores e magistrados já utilizam o link há 5 meses e analisam o antes e o depois da ferramenta. Eu estou realmente gostando muito dessa velocidade e tem contribuído, sim, para o desenvolvimento dos trabalhos, porque a gente ficava, às vezes, até sem paciência de conseguir acessar uma internet ou mesmo um programa, né, de controle de processo. Mas hoje não, a gente tem essa facilidade, tanto o Renajude como o Bacenjude e outros programas colocados à disposição do magistrado e dos cartórios, né, da escrivania, tem funcionado de forma satisfatória. O acesso ao diário melhorou bastante também, que a gente demorava para saber algumas novidades, publicações do Diário da Justiça do dia a dia do trabalho nosso, melhorou bastante nesse sentido. A gente, em vez de passar 20 minutos tentando entrar num site, alguma coisa, a gente, talvez em 1 minuto, 2, a gente já está detectando o que a gente deseja. No Fórum da Comarca de Ingá, onde o link está instalado há menos de 1 mês, os ganhos também são de ordem subjetiva. Principais, porque realmente a gente está num ambiente de trabalho em que a gente precisa ver a demanda, né, ver a necessidade do jurisdicionado, a nossa necessidade também de ter a questão da produtividade e não poder corresponder, não por nossas dificuldades, mas porque não existem meios para isso. Então eu creio que essa foi uma satisfação realmente para que o trabalho em si, para que a rotina em si tenha sido bem mais favorável, né? É um ambiente de tranquilidade. Para a magistrada titular de Ingá, o novo link facilitou os trabalhos em relação ao sistema eletrônico EJUS. Agora todo mundo consegue trabalhar, a gente não precisa, eu principalmente não preciso ficar sábado e domingo trabalhando no EJUS, posso ter esse tempo para curtir com a minha família e até assim nas próprias audiências que antes a gente nem sequer abria o sistema do EJUS na audiência para não passar vergonha. Hoje, a gente já consegue abrir. Então, a celeridade aqui está imensa e isso é muito bom. Era o que a gente
buscava junto ao tribunal. Ao final das visitas, o diretor Ney Robson se mostrou satisfeito com as situações verificadas em cada unidade. Uma grande melhoria, né, que faz parte da função básica da Diretoria de Tecnologia é fornecer infraestrutura para que os servidores e magistrados possam trabalhar e utilizar todos os recursos que são disponibilizados para eles. E com isso, a infraestrutura que nós fizemos agora, nós finalmente cumprimos um dos itens da Resolução 90 do CNJ, que é disponibilizar para cada comarca no mínimo 2 megabytes de internet, de acesso à internet. E adiantou o próximo desafio da Diretoria de TI. A partir de agora, nós teremos condições efetivas de implantar o processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico, com grande empecilho para a sua implantação, era esse link de dados. Nós agora temos condições de levar até as menores comarcas a instalação do processo judicial eletrônico. E isso propiciará ao jurisdicionado uma maior eficiência na tramitação processual. Isso acarretou num trabalho mais célere. Estamos sendo respeitados naquilo que é básico para que a gente possa desempenhar um melhor trabalho. Realmente é uma melhora grande, né? Não tenho mais o que reclamar. Em relação ao sistema, em relação ao link da internet, não tenho reclamação alguma. Você sabia que a conciliação é o melhor caminho para a solução de uma demanda judicial? Veja como essa prática ganha espaço e vem sendo o melhor caminho para solucionar os conflitos através do acordo. A cada dia, o Judiciário brasileiro dispõe de meios e acessos mais fáceis para quem deseja ver sua reivindicação atendida com rapidez e menor custo. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a prática da conciliação é um desses meios e veio para solucionar conflitos judiciais através do consenso. Representa a resolução de uma demanda jurídica de forma simplificada, onde todas as partes saem ganhando. O trabalho do conciliador no mutirão é de vital importância para o êxito do mutirão, uma vez que é através deles que nós fazemos a ponte entre a parte e seu advogado e a seguradora e o seu advogado. Então, eles exercem um poder de muita influência na participação no êxito da conciliação. Então, o núcleo se preocupa-se muito com esse papel que o conciliador exerce e faz um treinamento prévio com eles. A conciliação está se consolidando como alternativa eficaz, rápida e satisfatória para solucionar diferentes causas, como pensão alimentícia, divórcio, desapropriação, inventário, partilha, acidentes de trânsito, dívidas em bancos, problemas de condomínio, entre outras. Fundamental a participação dos conciliadores voluntários. E aí o trabalho desenvolvido pelo núcleo de procurar se aproximar da academia, dos cursos de direito, recrutando esses voluntários que, desempenhando essa atividade, eles ganham hora-aula complementar, ganham certificado dado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, e ganham experiência. E tem sido extremamente positiva a participação de todos eles. O conciliador desempenha um papel muito importante socialmente, porque ele faz o papel de intermediador. Ele conversa com as partes, entre os advogados da empresa da seguradora, que é a devedora do direito dos acidentados. Então ele exerce um papel de intermediar entre a seguradora e os acidentados, que no caso são os promoventes da ação. Todos que vêm aqui, eles vêm com o pensamento já de sair aqui com um acordo e sai. É muito fácil. A seguradora está disponível, o judiciário também está muito disponível. Eu divido essa atividade em 3 pilares que me motivaram a vir. O primeiro, porque eu posso ter um contato maior com as matérias que aqui são abordadas. Já são vários mutirões que eu participo e todos os mutirões eu posso ter uma prática muito maior daqueles conteúdos que a gente vê na sala de aula e aqueles conteúdos que aqui são mais especificados. O segundo ponto é porque esse mutirão ele também tem um foco de desafogar a justiça, ou seja, tornar os processos mais céleres. Então eu posso dar uma contribuição social à justiça, ou seja, eu posso fazer um papel social naquilo que eu estou capacitado para fazer. E o terceiro ponto
é exatamente o apoio à população que necessita dos serviços que estão aqui. Os alunos receberam treinamento de uma equipe especializada do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça da Paraíba. Os mediadores são credenciados pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse curso é voltado para os estudantes de Direito, no período, a partir do sexto período, e visa qualificá-los para poder atender as exigências desse mutirão DPVAT. É um curso voltado para formar os conciliadores para atuar no mutirão DPVAT. Vai dar um referencial para que eles possam atuar, dar uma prévia das dúvidas que eles vão ter no dia a dia aqui e possam desenvolver da melhor forma possível esse trabalho de conciliador e auxiliar no mutirão DPVAT. Isso é uma cultura que vem desde as instâncias superiores de Brasília até as instâncias estaduais, os tribunais. A gente sabe que o Poder Judiciário está encharcado, que não há outra solução a não ser o movimento de mutirão conciliatório e fazer essas conciliações para poder desencharcar o Judiciário e ajudar a sociedade, prestando um serviço jurisdicional adequado. A coordenadora do Centro de Mediação de João Pessoa fala do trabalho realizado pelo Núcleo de Conciliação. Primeiro, eu destaco o grande ponto positivo, o fato de beneficiar o jurisdicionado. Posso assegurar que pelo volume de acordos que foram assinados por nós magistrados, o percentual foi por demais satisfatório. Daqui a pouco, um passeio cultural e histórico nos corredores do Tribunal de Justiça. Voltamos já. Contribuir com a melhoria na qualidade de vida é uma busca permanente da sociedade no convívio social. Com essa sensibilidade, o Tribunal de Justiça da Paraíba trabalha para manter um ambiente ecologicamente correto, ampliando a coleta seletiva de resíduos sólidos nas unidades judiciárias. A coleta seletiva de resíduos sólidos já é uma realidade nas unidades do Poder Judiciário da Paraíba. Tem a finalidade de incentivar a prática para a manutenção de um ambiente ecologicamente equilibrado. Esses depósitos foram distribuídos pelo Tribunal de Justiça para várias comarcas do estado e conta também com o apoio de cooperativas, ONGs e associações de catadores de material reciclável. É um trabalho, uma associação de catadores, onde eles têm tudo que eles têm, assim, recebem de doação. No final do mês é vendido esse material e o dinheiro é rateado entre os associados. Uma vez por mês, uma equipe das associações de catadores vai à unidade judicial para fazer a coleta do material reciclável. Na capital, o Fórum Criminal separa durante todo o mês o lixo sustentável. A comarca de Santa Rita também vive essa realidade. Quando os pessoal daqui do Fórum liga para a cooperativa, o carro vem pegar, né? Chegando lá, a gente faz a separação do papelão, do papel branco, do misto, né? E separa, pesa, anota tudo direitinho e coloca no seu devido lugar. Aí vem o carro, compra e leva. Hoje o judiciário tem que realmente estar mais próximo da comunidade. Então é uma forma que nós podemos não só estar ajudando a essa entidade, ajudando essas famílias, mas também colaborando para um mundo melhor. Fazer parte da história da cultura e da vida social de uma comunidade também é o dia a dia do Poder Judiciário. Nesse espaço você vai conhecer um pouco sobre a memória do nosso Palácio da Justiça num passeio com o desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. Vejamos com a repórter Gabriela Parente. As paredes reluzem ouro, molduras que refletem quase tanto quanto espelhos. E os lustres majestosos iluminam o passar do tempo, desde o século passado. Uma estrutura que revela a tradição de um importante poder público, o Poder Judiciário paraibano. Nem só de processos vive a justiça. A história do Poder Judiciário paraibano vem sendo construída há mais de um século e está estampada nas paredes e nas edificações do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Vamos percorrer um pouco dessa história hoje na companhia do desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, que é presidente da Comissão de Cultura e Memória do Poder Judiciário do Estado. Desembargador Marcos, são muitos os ambientes desse memorial físico que existe aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba? São vários ambientes e que hoje estão sendo totalmente recuperados e restaurados para a visitação pública, tendo em vista que todas as sessões feitas pelos desembargadores foram transferidas para o prédio anexo. Então, todo o mobiliário, todo o acervo de telas, de louça, de móveis, de propriedade do tribunal, estão sendo recuperados para o grande memorial do Poder Judiciário do Estado da Paraíba ser colocado à visitação pública. Vamos lá fazer esse passeio, então? No caminho, obras de arte retratam uma antiga cidade que ainda nem se chamava João Pessoa. O destino é a antiga sala da presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba. Essas são óleos sobre tela, são pinturas e a bandeira do Estado da Paraíba e a bandeira do Tribunal de Justiça. Seguimos para a ex-sala dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Aqui tem uma tela da deusa da Justiça, a deusa Temis, de Olívio Pinto. Foi um pintor paraibano que pintou essa tela na França e trouxe de presente para o Tribunal de Justiça. Ele mostra que, apesar de ter os olhos vendados, ela enxerga. A justiça enxerga os males e os delitos feitos pelos malfeitores. Por isso que você olha e enxerga os olhos dela abertos. O pano é vazado, muito diferente de todas as outras deusas da justiça. Deste lado temos quadros comemorativos com os desembargadores que compunham a corte na época. E depois, para o local onde as decisões da Corte eram tomadas até o ano de 2013, o Tribunal Pleno. No início, quando a Justiça foi criada, havia 5 desembargadores e ao longo do tempo foi crescendo até chegar hoje ao número de 19. Nós temos a galeria dos presidentes do Tribunal de Justiça e ela está realmente completa até a atual presidente, a desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante, e como se vê ainda tem aí na parede o lugar para a colocação de várias fotografias de outros presidentes que virão. Essa é uma mobília do século passado e no estilo chipandeire, um estilo muito bonito que foi muito usado aqui no Brasil no século XX. E temos ainda, estamos vendo aqui uma mesa em forma de U, onde os desembargadores ficam olhando um para o outro para os debates jurídicos em sessão. Nós tínhamos aqui a satisfação de estar muito perto dos outros colegas e debatendo e ouvindo até mesmo sem microfone. Ao passo que no salão de hoje, muito moderno, muito bonito, mas nós ficamos distantes dos outros colegas e às vezes até com o uso do microfone a comunicação não fica muito boa. E aqui era exatamente o contrário disso. Essa divisão que vocês estão vendo aí chama-se cancelo. Nós temos depois do cancelo cerca de 40 ou 50 cadeiras para que os advogados e as partes assistissem os julgamentos dos seus processos. Chegamos ao Salão Nobre, ambiente de grandes solenidades até os dias de hoje. Aqui temos óleos sobre tela, pinturas de todos os paraibanos que tiveram assento como ministros do Supremo Tribunal Federal. Começando pelo presidente Epitácio Pessoa, foi ministro, o ministro
Geminiano da Franca, o ministro Oswaldo Trigueiro, que dá o nome ao Salão Nobre, o ministro Dijaci Falcão e o ministro Rafael Maier. Um salão profundamente decorado, com detalhes em ouro, dessas peças das paredes e do teto. Nós estamos vendo aqui a harmonia dos lustres, esses aqui sim são dos antigos e de um conjunto que era aqui em todo o tribunal. A preocupação primordial da Comissão de Cultura e Memória é a preservação da história, do acervo histórico, como telas, fotografias, móveis, como também retratos, vasos em cristal, metal e tudo que o tribunal tem para que possa organizar e criar aqui o memorial do Poder Judiciário da Paraíba dentro do Palácio da Justiça. Na sala de exposição, objetos antigos revelam curiosidades sobre o funcionamento da justiça. Temos também vários objetos de uso muito antigo, como a sineta do júri e o martelo que o juiz, quando condenava o réu no tribunal do júri, dava uma pancada. Por isso que tem aquele ditado: você bateu o martelo quando a pessoa toma uma decisão. O último ambiente visitado foi o Museu e Cripta do Paraibano, que chegou à presidência da República. O presidente Epitácio Pessoa, além de jurista, político, foi o único paraibano que teve assento nos 3 poderes. Ele foi presidente da República, senador da República e ministro do Supremo Tribunal Federal. Sem esquecer que foi um dos maiores diplomatas, ao lado de Rui Barbosa, representando o Brasil em várias conferências, como juiz da Corte Internacional de Haia, na Holanda, e na Grande Conferência de Paz, em Paris, quando, em 1918, ele foi eleito presidente da República sem ter feito um comício no Brasil, e governou de 1918 a 1922. Eles vieram em 1965, o presidente Epitácio e sua esposa pernoitaram os restos mortais na igreja de São Francisco, em 2 urnas separadas, vieram para o tribunal. E o tribunal ficou como sendo a última morada do presidente Epitácio e sua esposa. Tanto é que nós temos aqui uma cripta, logo na entrada do prédio do Palácio da Justiça, onde estão sepultados o presidente e sua esposa. E no pavimento superior temos um museu muito bonito do presidente Epitácio Pessoa, com objetos de louça, fotografias, telas, móveis, que a família fez doação ao Tribunal de Justiça para que ele ficasse para a posteridade, para o resto da vida, aqui no Palácio da Justiça. Os trabalhos da Comissão de Cultura e Memória para o ano que vem já estão sendo planejados e também giram em torno do ex-presidente Epitácio Pessoa. Para o ano, nós celebramos o Sesc Centenário de nascimento do presidente Epitácio Pessoa. Ele nasceu na cidade de Umbuzeiro no dia 23 de maio de 1865. Eu registro sempre que quando ocorreu o centenário, os restos mortais vieram para cá, estão no tribunal. Agora há uma outra data fechada, em 2015, que é o Sesc Centenário, 150 anos de nascimento do grande paraibano. Eu costumo sempre dizer que Epitácio Pessoa foi um dos maiores brasileiros e, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os paraibanos. Por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Mas lembre-se, o nosso programa é uma revista eletrônica, um espaço para você conhecer e acompanhar o dia a dia do Poder Judiciário. Até o nosso próximo encontro. Tchau!